Pessoas! E aí, como é que vocês estão? Tudo ótimo? Tudo bom? Todo mundo pronto para essa semana de aula? Tá? Amanhã tem um feriadinho, então dá para dar uma descansada, uma relaxada, para dar aquela respirada, certo? Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre gases, certo? Vamos colocar minha telinha aqui para compartilhar para vocês. Cadê? Vou colocar essa telinha aqui, ó. Isso! Vou botar aqui. Botar eu aqui no cantinho, né? Fica melhor. Hoje eu vou falar sobre gases. O que é um gás? É isso que a gente vai discutir hoje. Por que a gente tem que estudar os gases? Faz parte da compreensão de como funcionam as coisas. A gente estudou na nossa última composição massa molar, mol, o que é, como funciona. E aí, no final das contas, o que é um gás? Bom, a gente já viu em alguns momentos que existem os três estados da matéria: sólido, o líquido, o gasoso. Aí fica aquela pergunta, Ronaldo, tá, eu sei que é um sólido, um líquido, um gás, mas a gente está falando os gases específicos. O que diferencia os três? O estado de organização das partículas. Quando eu falo do sólido, você pode ver na nossa imagem aqui, ó. Aqui nessa imagem fica bem claro que o sólido é aquele estado da matéria onde a organização das partículas é grande. Eles estão muito bem organizados, colocados de forma bem correta, de forma bem trabalhada. Eles têm um padrão de organização. Quando eu olho para o líquido, eu vejo que existem um agrupamento das moléculas, estão todas juntas, só que elas não têm organização nenhuma, elas estão todas colocadas de qualquer forma. O gás não existe agrupamento, elas não estão próximas, são totalmente separadas. Então, vamos chamar de gás ideal. Foco na palavra ideal, tá? Então, o gás ideal é o estado da matéria onde não há interação. Então, eles não interagem entre si. Como também não existe, como existe interação, a distância de componentes é máxima, ou seja, eles estão tão longe um do outro que eles não interagem e eles não chegam, como eles não têm essa proximidade, eles não têm organização, se essa não organização faz com que eles ocupem todo o espaço disponível. É importante deixar claro que um gás sempre vai ocupar todo o espaço disponível para ele. E aí vem um detalhezinho aí que é muito discutido hoje em dia, que existe o tal do gás real. O que é um gás real? É um gás que ele apresenta fraquíssimas interações. Então, diferente da ideia do gás ideal, que não tem interações, o gás real, ele tem interações, só que elas não são fortes o suficiente para aproximar e gerar um padrão de organização, tá bom? O sistema continua sendo desorganizado. Então, ficou claro. E aqui, nesse momento, nós estudamos o gás ideal. O gás ideal é aquele que a distância máxima entre os corpos, portanto, ele vai ocupar todo o espaço disponível. Certo? Tranquilo até aí? É importante deixar claro que a gente está estudando os gases. Certo? Toda substância gasosa depende do seu ponto de ebulição, depende do sistema que nós estamos estudando, depende de algumas coisas bem específicas, tá bom? Ronaldo, tá, se eu não consigo, aqui, ó, eu capturei um gás, tá aqui capturado o gás? Eu consigo eu posso pegar esse gás, tá aqui capturado, botar ele numa balança? Não. Trabalhar com gases é um pouco mais difícil, diferente de trabalhar com sólidos e líquidos. Por que é diferente? Porque os padrões de medição são diferentes. As variáveis de estudo são totalmente diferentes, porque aqui é difícil a gente conseguir pesar. Por que é difícil pesar? Porque não é fácil você capturar o gás e colocá-lo no recipiente. Não é fácil, quer dizer que é impossível, tá bom? O primeiro das variáveis é a pressão. O que é pressão? Pressão é a força exercida sobre determinada área. Então, a gente sabe que pressão é força sobre área. Valor, tem que saber essa fórmula? Haverá uma fórmula, a gente vai falar não uma, mas algumas fórmulas para a gente discutir nesse momento aqui. E essa não é uma delas, eu só estou querendo te mostrar como é que a gente calcula a pressão. Existem algumas unidades de pressão. Newton por metro quadrado, que a física estuda bastante, que é uma coisa que Pascal, milímetros de mercúrio e atmosfera. Essas duas últimas que eu acabei de comentar, por favor, deem uma pesquisada, uma olhada. É mmHg. Uma atmosfera, que é o mais comum para nós utilizarmos, equivale a 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem?
Fica anotado. Anota isso, jovem padawan. Uma atmosfera, um ATM, equivale a 760 milímetros de mercúrio. Volume. E detalhe, antes eu vou voltar rapidinho. Tá vendo força? Lá na física a gente aprende uma coisa chamada terceira lei de Newton. E força é massa vezes aceleração. Então, quando a gente está medindo a pressão de um gás, indiretamente a gente está medindo a massa do gás. E se eu estou medindo a massa do gás, eu também estou medindo o número de mols de dentro, porque por massa a gente acha o número de mols, como nós discutimos na aula passada. Então, aqui começou a ficar um pouquinho mais fácil de relacionarmos esses dois conceitos que já trabalhávamos antes, tá bom? Volume. Volume é o espaço que o gás ocupa. Detalhe, aqui a gente já começa a ver uma coisa. A pressão, ela é a razão da área. A área é uma ideia de espaço. O volume é o produto do espaço. Por quê, Ronaldo? Olha lá, ó. Se eu tenho uma forma geométrica qualquer, A, B e C, eu quero saber o volume de A, B e C, eu multiplico A vezes B vezes C. Eu acho o volume isso daí. Se eu multiplicar somente A e B, eu acho a área, certo? Ou seja, isso vai afetar nossas relações um pouquinho mais para frente. Quais são as unidades de volume todas? Metro cúbico, centímetro cúbico, ml, qualquer outro nós temos. Você tem mililitro, ml, decímetro cúbico, litro, todas as unidades que são capazes de ser trabalhadas em volume, nós trabalhamos aqui. É importante que a gente pode usar qualquer uma, tá? Para fazer cálculo, não existe uma unidade específica. O mais comum são litros. O mais comum são usar litros e suas variáveis, litro, ml, e também as suas conversões, certo? Temperatura. A temperatura é o grau de agitação das partículas. É importante comentar que, vou até mudar aqui minha foto, meu lugar aqui, ó. Vou botar tudo no cantinho esquerdo, vou passar no cantinho direito rapidinho para ficar mais fácil. Temperatura é o grau de agitação das partículas, e é importante saber uma coisa seguinte. Olha lá, a gente tem uma formulazinha que é Celsius menos Kelvin menos 273, ou Celsius é igual a Kelvin menos 273, essa é uma forma de conversão de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius. Por quê? A gente só estuda, olha a minha fala, jovem, a gente só estuda gases calculando temperatura em Kelvin. Nós não estudamos gases com temperatura em Celsius ou temperatura em Fahrenheit, só em Kelvin. Então, a temperatura que ele te fornecer no exercício, você obrigatoriamente deve converter para Kelvin. Se não converter, vai estar errado. Então, temos que converter para Kelvin e a fórmula já está aí. Ó. Vou botar aqui, deixa eu botar do ladinho aqui, que eu do lado, fica parecendo que eu estou botando a fórmula. Então, essa aqui é a fórmula. De Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, certo? E é muito comum, quando nós estamos no Brasil, a unidade de medida de temperatura Celsius, graus Celsius, e aí você usa Kelvin para fazer a transformação, certo? E a gente tem que relacionar essas variáveis. Vamos colocar aqui em cima agora, eu vou ficar brincando de pular. A gente tem que relacionar essas variáveis. Como assim relacionar essas variáveis? Como que uma interfere na outra? É extremamente importante a gente ver como que essas variáveis, elas se entrelaçam, elas se combinam entre si, certo? É importante a gente perceber que uma variável vai interferir na outra. Se eu mexer na pressão, eu vou mexer também na temperatura e no volume. E como que a temperatura e o volume vão se comportar se eu afetar a pressão? Então, pressão versus volume. Vamos parar para pensar um pouquinho? Se eu pego aqui, ó, eu tenho um recipiente imaginário em minhas mãos. Esse recipiente, eu vou apertar ele, ó, estou apertando ele. O que está acontecendo com o espaço aqui? Ó, o volume está aqui, né? Aí quando eu aperto, pressão é força, estou apertando, o que está acontecendo com o volume? Ele está diminuindo. Quanto mais força eu faço, quanto mais pressão eu faço, menor é o meu volume. Então, eu posso afirmar que eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto menor a pressão, maior o volume. Certo? Eles são inversamente proporcionais. Volume versus temperatura.
que é temperatura? É o grau de agitação. Quanto mais agitado, mais espalhado ou mais juntas estão as moléculas? Mais espalhadas. Então, se as moléculas estão agitadas, elas estão crescendo. Elas estão ocupando um campo mais fortes. Então, elas estão se espalhando mais. Quando elas se espalham mais, olha o tamanho do negócio. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o volume. Quanto menor a temperatura, menor o volume, certo? Por isso eu posso falar que eles são diretamente proporcionais. E não menos importante, temperatura e pressão. Mesma coisa que eu fiz lá no começo. Ó, se a temperatura é o grau de agitação, elas estão agitadas. Elas estão fortes. Elas estão empurrando aqui, ó. Elas estão empurrando. Elas estão empurrando. O que acontece? Eu estou empurrando. Com maior empurrar, eu tenho mais força. Se eu tenho mais força, eu tenho mais pressão. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Quanto menor a temperatura, menor a pressão. Ficou claro, jovem Padawan? Todo mundo está me acompanhando? Se não estiver acompanhando, volta o vídeo, manda mensagem, segue aí no Instagram, @tiopô, chama o Diego para conversar com o Diego. Não entendi isso aqui, o Ronaldo tem que explicar um pouquinho. Ronaldo, manda um vídeo explicando os exercícios. A gente faz tudo que for necessário. Isso vai gerar a relação geral. Essa é a relação geral, certo? P vezes V dividido por T, alfa N. O que é? Vamos lá. Por que eu multiplico P e V? P e V estão multiplicados porque eles são inversamente proporcionais. E a temperatura divide porque ela é diretamente proporcional aos dois que estão em cima. Esse alfa significa o quê, Ronaldo? Esse alfa significa proporcional. N é o número de mols. Uma coisa que a gente não falou aqui, que a quantidade de matéria, que é o N, interfere diretamente na pressão, no volume e na temperatura. Então, todos esses caras aí são proporcionais ao número de mols. Só que a gente não chegou ainda, nós vamos chegar mais para frente na aula da semana que vem, em como que a gente calcula esse N, como é que a gente representa esse N aí, tudo bonitinho, tá bom? É importante que você enxergue que existe uma relação de proporção. E, Ronaldo, como é que eu vejo isso? Num balão. Um balão que eu, vamos lá. O balão encheu pouco. Se o balão encheu pouco, quer dizer que eu tenho pouca matéria ali. Então, eu tenho pouca pressão, pouco volume, pouca agitação. O balão que eu faço? O balão está grande. Tem muita pressão, muito volume e muita agitação dos partículas. Então, um balão com pouco ar, pouca pressão, pouco volume. Um balão com muito ar, muita pressão, muito volume. Vocês conseguem enxergar agora como que eu consigo ver que todos eles dependem da quantidade de matéria? Só que isso não é só a única coisa que a gente tem que saber. A gente também tem que saber a famosa equação geral dos gases. Qual é a equação geral dos gases? Como que eu vou deduzir? Eu vou deduzir ela com vocês aqui. Bom, eu sei que a relação geral é isso daí. Não era alfa N, que é a proporção do número de mols? Sim. Só que eu também posso trocar aquele alfa por um igual, se eu igualar isso a uma constante que eu chamei de K. Certo? Eu chamei a constante de K aleatoriamente, e essa constante K vai estar ali bonitinha, tudo ali certinho. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho um gás específico qualquer na seguinte situação. Vou colocar esse gás está aí na sua casa, aqui em Rio Verde. Esse gás tem a pressão de Rio Verde, a temperatura de Rio Verde, portanto, ele vai ter um volume ocupado em Rio Verde. Certo? Isso é igual a uma constante qualquer. Aí, nós vamos levar esse mesmo gás, esse mesmo pote com esse mesmo gás para, sei lá, o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a pressão é diferente, a temperatura é diferente, portanto, o volume também é diferente. Se eu tenho essas três variáveis totalmente diferentes, contudo, a relação tem que ser a mesma. Ou seja, os Ks devem ser iguais. O K é igual ao K.
Perceba que eu não chamei nem de 1 nem de 2. Ou seja, a relação entre pressão, volume e temperatura em Rio Verde tem que ser igual à pressão, volume e temperatura no Rio de Janeiro. Se eu tenho essas relações entre os dois iguais, eu posso afirmar que a constante dos dois é igual. Ou seja, eu chego em P1, P1, T1 é igual a P2, V2, T2. E essa é a equação geral dos gases. Eu tenho que saber ela? Essa equação você tem que saber. Essa que você tem que lembrar ela de cor. Assim, ó. Falei, estourou na cabeça, certo? Olha, como é que eu uso essa equação? Como é que a gente aplica o uso disso daí? Vamos ler o seguinte exercício. Deixa eu tirar ela da frente aqui e vou colocar no canto de cá, porque eu quero. Vamos lá? Vamos ler o exercício? Um exemplo. Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Então, aqui, ó, anota aí, querido. Volume inicial do sistema, volume 1, 25 litros. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atmosferas. Então, a pressão 1 é de 4 atm. E a temperatura de 227 graus Celsius. Atenção, aqui ele me dá uma temperatura de 227 graus Celsius. Ou seja, eu não quero trabalhar com graus Celsius, eu tenho que trabalhar com Kelvin. Detalhe, não é grau Kelvin, é somente Kelvin. Como é que eu transformo de Celsius para Kelvin? Eu somo 273. Então, 227 mais 273 vai dar 500. Beleza? 500 Kelvin, temperatura 1. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão do cilindro fosse de 1 atmosfera, ou seja, a pressão diminuiu para 1 atmosfera. Verificou-se nessa situação que a temperatura do gás do cilindro era igual ao ambiente, que é 27 graus Celsius. Ou seja, a temperatura caiu 200 graus Celsius. Ou seja, ela caiu para 300 Kelvin. Qual o volume final dessa transformação? Vamos lá? Resolve comigo. Se eu sei que a equação é P1, V1, T1, P2, V2, T2, eu tenho aí bonitinho. Eu sei que P1, olha no exercício, olha no exercício aqui em cima, olha no exercício. 4 atmosferas, certo? A temperatura de 227 graus Celsius são 500 Kelvin. E o volume é 25 litros. O P2 é 1 atmosfera e o T2 é 300 Kelvin. Então, substitui os dados. P1, 4, V1, 25, T1, 500. O 1 do P1, P2, perdão, o V2, que eu não sei quanto vale, e o dividido por 300, que é a minha temperatura 2. 4 vezes 25, 100. Olha que legal, ó. Tenho 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Facada, pedrada, chute para o lado, eu posso cortar os zeros, ó. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 sobre 5 é igual a V2 sobre 300. O 300 está multiplicando, ele está dividindo, ele passa multiplicando. 300 vezes 1, 300. 300 dividido por 5, eu sei que meu volume final é de 60 litros. Você viu que a aplicação é prática, a aplicação é simples, a aplicação é direta, não tem dor de cabeça. Você aplicou o conhecimento, ficou fácil de responder, beleza? Para finalizar nossa aula de hoje, que é o que vai dar gancho para a aula da semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre gases e um pouquinho sobre transformações. Transformações gasosas. Eu tenho 3 tipos de transformações gasosas, são 4. A física trabalha com uma, essa aqui é a transformação adiabática. Não é nossa responsabilidade aqui falar sobre ela nesse momento, mas se for necessário, a gente comenta sobre ela. Vou falar das 3 importantes para a gente, que é a isobárica. O que é a transformação isobárica? Baros vem de força, de pressão. Então, iso é igual. Então, isobárica é uma transformação de pressão constante. Quando você falar assim, ó, isobárica, a pressão é constante. Isso vai dar um efeito sobre a fórmula que a gente vai discutir na semana que vem. Isométrica, também chamada de isocórica e também chamada de isovolumétrica. O nome já fala, isovolumétrica é onde eu tenho um volume constante, ou seja, a transformação do gás, onde o volume geral permanece o mesmo. E para finalizar, deixa eu me tirar aqui do canto de cima.
Isotérmica, o nome já me ajuda pra caramba. Isotérmica, temperatura constante, certo? Nesse momento, só tinha necessário até agora, semana que vem a gente vai aumentar, saber diferenciar os 3 tipos de transformação, tá bom? Para casa, foi enviado para vocês uma lista de exercícios sobre gases, que vai exigir 1 a 11, tá bom? Eu quero que vocês entreguem para a coordenação. Beijo, beijo. Até a próxima. Deixa eu fechar aqui. Espero que não tenham dúvidas. Se tiverem dúvidas, por favor, me procurem, falem comigo, tirem dúvidas, depois guardem as suas dúvidas, certo? Se for necessário, me mandem que eu faça um exercício um vídeo com resolução de exercícios. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.